Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, para que possamos nesse momento direcionar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a nossa harmonia íntima, nos coligando e nos permitindo que toda a influência externa possa diminuir em nós neste momento, que possamos absorver apenas aquilo que aqui foi preparado, trazendo para o nosso coração toda a harmonia de amor e de luz. Mestre Jesus, amigo divino, Senhor de nossas vidas, caminho, verdade, eternidade e vida. Neste momento, Senhor, onde sabemos que necessitamos tanto da Tua presença, do Teu sentimento e exemplificação em nossas vidas, que possamos abrir os nossos corações, permitindo que essa presença grandiosa chegue em cada um de nós. Através, hoje, de todo o sentimento aqui que será gerado, através das palavras de nossa amiga, que possamos sentir toda essa vontade de caminhar em direção a Ti. Abençoa todos que aqui estão, Senhor, nos fazendo ter cada vez mais a vontade de olharmos para a Tua imagem, seguirmos o Teu exemplo e Te colocarmos como o Senhor definitivo de nossas vidas. Sê conosco, hoje, agora e todo sempre. Esse tema é bastante interessante, viu? Vocês vão ver. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Por que Jesus se reportava à questão da hipocrisia? Entre o que nós aparentamos ser e o que nós somos, existe uma distância muito grande, não é? E ele se reportava aos hipócritas, especialmente os fariseus, os mestres da lei, porque exatamente eles viviam na aparência. Ele criticava exatamente essa prática exterior da religiosidade. Na verdade, nós éramos conclamados e somos conclamados a construir o nosso templo espiritual. E esse templo espiritual, ele diz respeito aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, nossas atitudes e comportamentos. Sem que haja essa sinceridade, não apenas no propósito de vida, mas nas nossas crenças, nós poderemos ser classificados e enquadrados como hipócritas, apesar de nos dizermos também espíritas. Então, essas palavras também se reportam a todos aqueles que, em nome do Cristo, propagam o próprio Cristo, independentemente de sua crença religiosa. Como pode a água cristalina permanecer cristalina num copo sujo? É a primeira pergunta que nós fazemos. Quando nós recebemos a doutrina espírita, os conhecimentos da doutrina, no aspecto científico e filosófico, tendo por base todos os ensinamentos morais do Cristo, nos comparamos a um copo sujo, repleto de crenças, de visão de mundo, de pensamentos limitantes. E somos conclamados e convidados à limpeza deste copo, à limpeza do nosso ser espiritual, da nossa essência espiritual. Estando tão desconectados dos princípios do Cristo, dos princípios morais do Cristo, nós também temos muita dificuldade, não só de
compreensão, mas de internalização e exemplificação. Então, quando ele se reportava a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele reuniu todas as leis dos profetas nesta máxima. E o que se encontrava nos templos daquela época? Aparência. É muito fácil você projetar uma imagem que não é coerente com a sua essência espiritual. Tanto é que muitas vezes ele se reportava aos fariseus como sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Ou seja, não é necessariamente o que você fala que poderá atestar a sua envergadura espiritual, mas sim o que você sente. O que você sente? Tuas emoções. O conjunto dos teus sentimentos se traduz em comportamentos. Por incrível que pareça, os sentimentos impactam diretamente nos pensamentos e nas nossas atitudes. Então, não basta simplesmente reproduzir os ensinamentos de Jesus. Há de se perguntar: estou há quanto tempo na doutrina espírita? Qual o impacto da doutrina espírita na minha transformação interior? Então, o que são sepulcros caiados? São pessoas bonitas por fora, porém trazendo comportamentos inadmissíveis do ponto de vista da moral, da eticidade comportamental. Então, não importa tanto quanto tempo eu estou na doutrina, mas como eu estou na doutrina, o que eu faço dessa doutrina, o impacto dessa doutrina na minha vida, na minha exemplificação diária. E agora eu estou trazendo esse ensinamento dos fariseus, dos saduceus, para a nossa realidade. Certa feita, eu consultei um espírito muito envolvida no movimento espírita e eu perguntei a esse espírito, Mirabelle, se vocês não conhecem, um dos maiores médiuns que existiu na humanidade, através de um médium fantástico que era Dr. Ciro. E eu perguntei o que eu faço para não falhar e falir na oratória. Porque eu vinha observando muitas questões no próprio movimento espírita que eu não desejaria reproduzir. E ele me disse uma frase tão simples e tão reflexiva. Fale como uma professorinha que fala no interior para as crianças. Fale o óbvio. Fale com sinceridade. Fale com sentimento. Porque eu posso estar falhando na oratória. Eu posso estar falhando na mediunidade, mesmo na casa espírita. Tendo ou não mediunidade ostensiva, eu posso estar causando um desserviço à doutrina espírita. Isso é muito grave. E quando é que eu presto um desserviço à doutrina espírita? Quando eu estou na contramão dos ensinamentos do Cristo. Jesus dizia: conhecereis meus discípulos por muito se amarem. E aí eu não suporto que exista um palestrante que fale melhor do que eu. Isso me incomoda. Eu gostaria de ser a presidente do centro. Não aceito que exista outra presidência que não eu. Eu quero ser o melhor médio, o médio principal da casa espírita. E agora eu começo a prestar muita atenção à conduta alheia. Quando eu deveria utilizar essa bendita oportunidade do aprendizado para a minha autorreflexão. Então, nós temos que ter muito cuidado para também não sermos comparados a sepulcros caiados, não é assim? Sepulcros caiados. Quantas casas espíritas estão sendo bombardeadas atualmente? Pelo disse-me-disse, pela dissensão.
pela desunião entre os trabalhadores. Jesus dizia: conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Nenhum de nós aqui é exemplo ainda, só o Cristo de Deus. Somos falhos, seres humanos. Muitas vezes nós pregamos aquilo que nós não fazemos. Quantas vezes eu cheguei na desobsessão e os espíritos gargalhavam depois de me escutarem na palestra. Olha aí a santa de pau oco, pregando na tribuna. Então, na verdade, nós estamos longe de sermos exemplos fidedignos, leais de verdadeiros cristãos. Estamos no processo do aprendizado. Estamos ainda em processo de maturação espiritual. Mas temos um olhar muito crítico sobre o próximo. E aí, muitas vezes, você não acredita que uma casa espírita possa se esvaziar. E eu tenho presenciado ao longo dos anos muito esvaziamento de algumas casas espíritas. Eu recebi uma mensagem segunda-feira, na desobsessão, do meu guia espiritual para os médiuns, e ele alertava quanto à ausência dos médiuns nas reuniões mediúnicas. A responsabilidade do médium diante da própria mediunidade. Por qualquer motivo que seja, eu não compareço à reunião. E quando não compareço à reunião mediúnica, todo o planejamento espiritual junto a determinados espíritos que seriam atendidos pelo meu intermédio vai por água abaixo. Todo um trabalho de uma equipe espiritual. Os espíritos que seriam atendidos no decorrer da reunião mediúnica não serão, porque falta de semelhança fluídica. Não é qualquer espírito que se comunica através de qualquer médium. Não basta o espírito querer se comunicar. E não basta o médium querer ser intérprete. É trabalhada toda a semelhança fluídica ao longo da semana pela equipe espiritual, tanto do espírito que falará pelo médium, como o médium que irá incorporar o próprio espírito. E aí, qualquer motivo, eu faltei à reunião. Mas prego na tribuna disciplina. Isso é uma dissonância, uma incoerência, não é? Então, Jesus alertava para que nós não seguíssemos os maus exemplos, mas que praticássemos a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, Saulo de Tarso, quando perguntou a Jesus, o que queres que eu faça? Ele passou 3 anos no deserto para se transformar em Paulo de Tarso. Quantos anos mais serão necessários para eu me tornar o exemplo que eu deveria ser e não sou? Ou para que eu pudesse cumprir o planejamento espiritual que eu ainda não cumpri? São reflexões profundas. Hipocrisia. Os fariseus, eles se apresentavam como seres puros, autocontidos, com pleno domínio dos sentidos carnais, porém eles estavam impuros. Os desejos terrenos, a questão carnal estava predominando dentro deles. E aí Jesus dizia, eles estavam cheios de rapina e de intemperança, Mateus, versículos 23, 25, 26. Ser hipócrita significa, em outras palavras, fingir ter sentimentos, crenças ou virtudes. Mas você não possui, você aparenta.
Você projeta uma imagem completamente distorcida da sua realidade. Só que a nossa imagem projetada cai por terra. É só questão de tempo. Ninguém pode aparentar aquilo que não é. Não aparente aquilo que você não é, né? Então, eu apresento uma imagem de moralidade, integridade, sinceridade, honestidade, lealdade, que longe estou de representar. Por isso que não é fácil seguir o Cristo. Quem disse que seria? Não é fácil. Muitos começam no movimento espírita e depois abandonam, porque não suportam. Não suportam. Né? Então, eu preciso agora lavar minha casa mental. Isso é um trabalho que exige algo que se chama disciplina. Não há disciplina quando não existe constância. Então, para que um ato, uma atitude se transforme num hábito, exige-se constância. Não, eu não sou essa pessoa honesta que eu deveria ser, mas agora eu vou praticar a honestidade. Ah, mas eu tenho um mau hábito da maledicência, então agora eu vou praticar a indulgência. Ah, mas eu tenho um mau hábito de pensar negativamente sobre as pessoas e julgá-las o tempo todo pelo que dizem e pelo que não dizem, pelo que fazem e pelo que não fazem. Eu agora vou exemplificar a misericórdia, a compaixão. Será fácil? Não. Mas do mesmo jeito que o hábito se instalou pela repetição prolongada durante anos consecutivos, eu agora vou substituir um mau hábito por um bom hábito. Aprenderei a olhar para as pessoas com amorosidade, com compaixão, com misericórdia. Então, este mau hábito do julgamento alheio, eu substituirei lenta e gradativamente pela compaixão, pela misericórdia. Porque o checklist de imperfeições da minha trajetória evolutiva é tão amplo que eu agora não perco mais tempo em analisar as condutas alheias. Não é assim? E aí vamos refletir agora sobre a máscara do sim inautêntico. Achei muito interessante isso. Nós temos tanta dificuldade em dizer não que muitas vezes aprendemos a dizer sim quando intimamente queremos dizer não. Eu digo sim, mas o meu pensamento e o meu sentimento está dizendo não. Vai haver aí incongruência? O que vocês acham? Claro que vai, não é? A máscara do sim inautêntico. Então, o fermento que Jesus falava é esse desejo de você manter essa aparência de bondade e perfeição. Só quem merece aplausos é o Mestre Jesus, nenhum de nós aqui. Nenhum de nós. Nenhum palestrante, nenhum médio, dirigente, nenhum de nós. Então, muitas vezes, em nome de um elogio, surge a vaidade enaltecida, é o ego inflado. E aí eu começo a acreditar que sou aquilo que eu estou projetando, quando na verdade não sou. Nós já recebemos inúmeros espíritas nas desobsessões lamentando profundamente os próprios erros que cometeram. Eu me lembro de um espírito que eu recebi, um palestrante. Por onde ele passava, era aplaudido. Ele não conseguia nem falar. A dor moral dele era tão grande que ele não conseguia nem falar, como qualquer espírito poderia falar. E ele era um palestrante renomado. E ele afirmou lamentar
os inúmeros aplausos e elogios que ele recebeu como palestrante. Por quê? Porque a vaidade nele foi inflada. E ele acreditou merecer todos os aplausos. Uma amiga minha médium uma vez disse assim: Carla, quando nós desencarnarmos, vamos ser recebidas por pétalas de rosas. Eu disse: será? Não sei. Quem dera, né? Quem dera que pudesse ser assim. O item 2, a narrativa da aparência versus realidade. Então, na hipocrisia, você tem a atitude de contar uma história para o mundo, não é coerente com a tua história interna. Aí agora eu vou afirmar qual é a história que eu conto da história da minha vida. Existe o fato concreto e existe a interpretação do fato. Não, eu vou querer contar a minha melhor história. Mas ao contar a minha melhor história, só vai ter êxito ou vai ter algum fracasso ao contar essa história? O adulto de hoje seria o adulto de hoje se não tivesse errado ontem? Claro que não. Nós somos um somatório de experiências. Experiências exitosas, experiências fracassadas. Não temos que nos culpar pelos erros. O problema não é errar. O problema é permanecer no erro. Para que eu possa corrigir um erro que eu cometi lá atrás, eu tenho que reconhecer a existência do erro. Enquanto eu estou me posicionando em justificar a prática do erro, não há reconhecimento real. Então, se eu não reconheço o erro, eu não corrijo o erro. Aí consiste o verdadeiro erro, certo? Então, quando Jesus diz para nos acautelarmos, ele está nos convidando ao processo da integridade. Não é apenas o que eu falo, mas o que eu penso, o que eu sinto e como ajo. É a coerência interna. Pensar, sentir, falar e agir. Se houver alguma dissonância entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e como ajo, eu estou ainda no processo de incoerência, não é? E o terceiro item, o perigo do parecer. Os fariseus, eles se preocupavam muito com a imagem, com excesso de regras, no cumprimento de regras. Mas, ao cumprirem as regras, eles sentiam verdadeiramente o que deveriam sentir? Eu estava em Roma, visitando aquelas inúmeras igrejas, e aí meu guia espiritual me apresentou um espírito. Ele trazia um crucifixo enorme. E meu guia espiritual disse: se prepare para atender esse espírito. Você não veio só a turismo. Me sentei, orei e o espírito se apresentou. Ele estava em desespero de causa. Ele estava há mais de 100 anos preso naquela igreja. As igrejas de Roma são seculares, não é? E ele pedia pelo amor de Deus para sair daquela igreja. Ele estava prisioneiro na igreja. Aí eu olhei para o crucifixo dele e perguntei: por que você carrega um crucifixo tão grande e não consegue sair da igreja? Você não amou o Cristo? Aí ele respondeu: eu não amei o Cristo. Fui padre daqui dessa igreja. Mas o meu interesse era político e financeiro. Transformou o sacerdócio numa profissão, em profunda desconexão com o Cristo de Deus. E ali, quando ele reconheceu a desconexão dele, do exercício do sacerdócio, contradizendo-se no amor ao Cristo, a ajuda chegou. E logo mais adiante ele disse: tem ali uma centena de espíritos ali querendo ser ajudados. Ajude pelo amor de Deus. Aí eu disse: não. Eu não tinha condições de ajudar 100 espíritos naquela hora. Era uma multidão de espíritos. E ele estava prisioneiro no meio da multidão de espíritos. Eu só tinha visto ele. Depois me apresentaram a multidão de espíritos. Tá certo?
Então, é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. O templo divino é o nosso coração. A partir do coração, nós irradiamos frequências vibracionais para o nosso cérebro. Os nossos pensamentos são altamente impactados pelas emoções. Eu tenho que cuidar das minhas emoções e sentimentos. Não tem jeito. Eu não mereço meus piores sentimentos. Além de eu não merecer, ninguém merece. Então eu preciso estar atenta, orando e vigiando para não me tornar refém dessas emoções e desses sentimentos. Não me tornar prisioneira de cenários mentais, em processos atormentadores. A hipocrisia, ela nos revela e nos escraviza e nos obriga a manter um personagem. Então, que tipo de imagem eu estou projetando para as pessoas? Essa imagem que eu projeto é fidedigna, é real ou ela é distorcida? Então, eu preciso aprender a dizer não. Não, eu não sou essa pessoa que eu penso ser. Entre em contato com o seu lado sombra. Reconheça as características de personalidade que você possui. São características transitórias, mas enquanto existir a transitoriedade das características, você não pode estar desatenta. Conhece-te a ti mesmo, então eu preciso me conhecer, porque em algum momento eu vou me revelar, em algum momento vão me mostrar quem verdadeiramente sou eu. Então a decepção vai surgir. E quando é que a decepção surge? Quando entre a projeção do ideal, você vê a sua realidade. Então você não era bem aquilo que você pensava ser, não é? Qual é a visão da psicologia em relação à hipocrisia ou à incongruência? A incoerência moral. Então eu exijo das outras pessoas aquilo que eu não consigo cumprir e que eu não sou. Então, veja que isso é uma incoerência. Então, me posiciono na condição de um ser moralista, que tem receitas moralizantes sobre comportamentos alheios, e eu não consigo colocar em ordem a minha casa mental. A minha mente é um tsunami de oscilações mentais e emocionais. Ora estou bem, ora estou mal. Ora estou alegre, ora estou triste. E eu não consigo ter uma conduta de equilíbrio mental. Então, nessa incoerência moral, eu me apresento na incongruência da hipocrisia. Outra questão é a gestão de impressão. Então, eu me esforço tanto para impressionar bem as pessoas que eu acabo por esconder as minhas falhas e verdadeiramente vulnerabilidades. Então, eu apresento-me como um ser equilibrado quando eu sou profundamente desequilibrada. Então, entre o que eu projeto ser e aquilo que eu sou, ou que eu gostaria de ser, vai existir uma distância muito grande. E as pessoas vão perceber na convivência. Por isso que a convivência não é algo tão simples e fácil. Porque ao conviver com a outra pessoa, eu descubro verdadeiramente quem ela é. Então, nessa projeção de quem eu gostaria de ser e o que eu sou, na verdade, eu vou desenvolver certas características que poderão me adoecer mentalmente. Por quê? Porque não é fácil você se reconhecer ciumenta, não é fácil você se reconhecer insegura, não é fácil você admitir que você tem inveja, não é fácil você admitir que você é procrastinadora ou procrastinador, que você culpabiliza as pessoas pelo seu próprio insucesso ou pelo seu fracasso. Não é fácil. Então, neste processo lento, gradativo de adoecimento mental,
existe uma base que gera todo esse processo de adoecimento, que nada mais é do que desconexão. Você está desconectado ou desconectada da tua essência espiritual. Você está tão ocupada com o mundo externo que teu mundo interno não consegue ser cuidado. E você precisa cuidar do teu mundo interno. Em primeiríssimo lugar, eu preciso cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos, diariamente, como quem escova os dentes, como quem toma banho, como quem precisa tomar água. E esse trabalho só quem pode fazer sou eu, meu guia espiritual não pode me substituir. Porque eu estou com esse sentimento? Para que eu estou com esse sentimento? Então, algo que me aconteceu de manhã eu levo para a noite, levo para a madrugada. O problema não foi a ideia ter surgido na tua mente, foi você ter internalizado a ideia. Uma vez que você instala a ideia na tua casa mental, ali se criam raízes. Quanto mais se prolonga essa ideia, mais profundas serão as raízes. Não dê atenção a ideias negativas. Mau hábito que eu preciso eliminar. Eu preciso selecionar o pensamento que me convém daquele que não me convém. Do jeito que eu seleciono uma roupa. Então, este processo de autoburilamento, de autoaprimoramento, de autoconhecimento, tarefa minha, não é do meu guia espiritual. Eu não posso culpabilizar ninguém porque eu estou infeliz. Eu estou infeliz como consequência de uma trajetória de vida. Erros que se somatizam, que se multiplicam e que se reproduzem ao longo da vida. Ah, mas eu só serei feliz se alguém me amar. Enquanto você estiver na mendicância do amor, você não conhecerá o amor incondicional. Ame-se em primeiro lugar. Veja, Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora eu deposito a responsabilidade única e exclusiva do outro me fazer feliz. Quando eu não consigo nem aceitar os meus próprios erros. Eu não me admiro, eu não me amo, não gosto da pessoa que eu sou. E agora fico na dúvida, questionando, cobrando, culpabilizando, recriminando e julgando as pessoas a quem eu transfiro a responsabilidade de me fazer feliz. Veja como nós somos seres humanos altamente complexos, não é? Ninguém é assim porque quer. Ninguém é assim porque quer. Se eu estou na zona da escassez, não há abundância dentro de mim. Só me transformarei num ser abundante quando, em primeiríssimo lugar, eu me voltar para a conexão com minha essência divina e espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Duplo padrão. Você tem uma régua rígida para julgar os outros e muito flexível para si próprio. Então, as pessoas que têm traços de personalidade altamente perfeccionistas se enquadram nessa característica. Se você fizer 99,9%, não é suficiente. Não é suficiente. E um detalhe: imagine uma pessoa que acumula traços do perfeccionismo com a neuroticidade. Verdadeiramente são infernizadoras da vida alheia. Só que nós não identificamos que as pessoas têm traços da neuroticidade e têm traços do perfeccionismo, tá? Foco na audiência. Tudo que eu faço é em relação aos aplausos que eu posso receber, aos inúmeros elogios que eu posso receber. Eu quero estar no centro das atenções. Estou criando uma redoma de prisão psicológica e eu não tenho consciência disso. Então, se hoje eu tiver apenas 10 likes no Instagram ou Facebook ou qualquer rede social,
Estou me sentindo um fracasso. Vou me esforçar para amanhã ter 20, 30, 100 e por aí vai. Veja, o que é que nós estamos fazendo conosco? Estou me tornando refém de redes sociais. Refém de elogios, de aplauso e por aí vai. Dissonância. Então, quando eu acredito em certos valores, quando eu tenho uma visão de mundo que se contrapõe à minha conduta, isso é uma dissonância. Neurociência explica dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva nada mais é do que a distorção da interpretação de determinados fatos. Então, isso aqui está com um copo com água pela metade, eu estou enxergando ele completo. Distorção cognitiva. Eu distorço a minha compreensão sobre quem sou eu. Isso é uma característica muito própria dos narcisistas. Eu tenho estudado muito sobre os narcisistas por conta até do meu trabalho profissional. É impressionante a personalidade de um narcisista. E tem um detalhe, uma vez narcisista, sempre narcisista. Não ouse você querer modificar o comportamento de um narcisista, sem que ele queira. Ele tem padrões comportamentais altamente rígidos, instalados na ambiência psicológica dele. E você nunca será suficiente para ele. Você nunca será digna ou digno de aplausos para ele. E vem Jesus. De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a própria alma? De que serve? Para que serve? Eu conquistar o mundo e perder a minha própria alma. É tão fácil a gente perder a própria alma, não é? Tão fácil. E não necessariamente só unicamente através de dinheiro. Eu posso estar perdida na minha trajetória evolutiva. Não tenho um propósito, não tenho um sentido de vida, não sei para que eu estou encarnada, não enxergo o meu propósito, não vejo o sentido de vida, estou à deriva. Qualquer rumo eu tomarei, porque eu não construí o meu projeto de vida. De que serve ao mundo, ao homem conquistar o mundo, se ele perder a própria alma? Então, antes de você querer ser um excelente profissional, um profissional de renome, de sucesso, com uma conta bancária recheada, seja um ser humano bom. Antes de nós sermos bons profissionais, sejamos bons seres humanos. Porque o requisito fundamental da excelência profissional está na tua moralidade. Também com o teu conhecimento, tua capacitação técnica. Competência técnica não é suficiente para transformar um profissional num excelente profissional. Você tem que ter competência comportamental. Uma frase tua mal colocada destrói tua carreira. Uma atitude tua que seja sinônimo de desonestidade, sinônimo de falta de integridade, destrói toda a tua trajetória profissional, não é assim? Exatamente assim. Cuidado com o que você fala. Não dá para ser irresponsável na área profissional. Aliás, em nenhuma área, muito menos a profissional. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, versículo 12. Veja, o que eu não quero que o outro faça a mim, eu não farei ao próximo. O que eu quero que o outro me faça, eu farei ao próximo. Estou na dúvida entre querer, poder e fazer? É só perguntar. Eu gostaria que o outro me fizesse o que eu quero fazer? Eu quero, eu desejo, eu posso, mas não devo. Sinal vermelho. Não devo, não vá. Se você atender essa tua paixão, o teu desejo de agora, você pode perder sua reencarnação. O que você escolhe? No final das contas, é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Diz o mundo: destrói os opositores, pede o Cristo, ama teus inimigos. São mensagens absolutamente contraditórias. Qual delas eu estou seguindo? Eu estou destruindo aqueles que não compartilham dos meus ideais, dos meus posicionamentos, pela minha insuportabilidade da convivência com pessoas absolutamente diferentes, distintas da minha opinião pessoal?
O mundo nos conclama a nos destruirmos uns aos outros. Jesus diz: ama teus inimigos. São mensagens muito diferentes, não é? Eu gostei muito disso aqui. Gostaram? Vamos lá. Diz o mundo: renega os que te incomodem. Renega. Pede o Cristo. Aos que te exigem 1000 passos, caminha com ele 2000. São mensagens muito diferentes, não é? Então, renegar o teu próximo, renegar aqueles que te incomodam, são pessoas que pensam diferente de mim e que, pela minha intolerância, pela falta de flexibilidade, eu opto pela distância. Eu opto pela exclusão. E agora complemento com Augusto Cury, que nos fala: quanto maior número de exclusões afetivas, menos inteligência emocional você terá. Simples assim. As pessoas com gestão da emoção, com inteligência emocional desenvolvida, não se excluem umas às outras. E o que o mundo está nos ensinando hoje é o contrário. Se afaste, ignore, haja com indiferença. Faça de conta que você nunca viu, nunca conheceu, nunca conviveu. Isso é hipocrisia. Olha aí, um exemplo de hipocrisia. Se eu estou atuando contrário aos ensinamentos de Jesus, eu estou sendo uma hipócrita no movimento espírita. E ele está nos ensinando: aos que te exigem 1000 passos, caminha com ele 2000. Ele está me exigindo 1000 passos, Jesus me ensina a caminhar 2000 passos com ele. Ou seja, ninguém cruza nosso caminho por um acaso. Simples assim. Nós temos o que aprender com todas as pessoas, não é? Diz o mundo: apega-te à posse, pede o Cristo. Ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Compreenderam? São muito diferentes as mensagens, não é? Então, eu não vou me apegar à posse, porque este colar que eu estou, de nada vai me servir quando eu desencarnar. Não vou levar meu brinco, minha roupa, colar, o anel, nada. E aí vem outro questionamento: eu estou preparada para deixar tudo? Não foi isso que a pandemia nos ensinou? A qualquer momento poderíamos estar contraindo o vírus da Covid, poderíamos ser encaminhados para um hospital, entubados e nem ter tempo para se despedir dos familiares. Mas parece que a gente esqueceu essa lição tão dura que nos levou ao distanciamento uns dos outros. Nós esquecemos a lição da pandemia. Então, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Porque tudo é transitório. Meu cabelo é transitório. Meu rosto de hoje é transitório. O sapato tem duração já prevista. Daqui a pouco não presta mais. Já foi gasto. Tudo é transitório. Chegará um tempo que eu terei que transferir tudo que eu construí ao longo de uma vida. Conta bancária, títulos, não é? E tantas outras coisas. Eu vou transferir tudo para as pessoas. Eu estou desapegada? Não é fácil, né? Por isso que é melhor transferir em vida. O medo da rejeição. Dizer não pode gerar o medo irracional de que alguém poderá deixar de gostar de você, ou que você pode vir a ser excluído do grupo. Nós temos que também aprender a dizer não. Eu não aceito, eu não posso, não tem condições. Ao dizer não, nós estaremos dizendo não, explicando por que estamos dizendo não. Se o outro não aceita a nossa justificativa, isso é um problema do outro, não é meu. Se eu não pudesse vir hoje aqui, eu teria que dizer não, não posso ir. Tá certo? Eu disse sim, mas eu poderia ter dito não. Eu não posso vir. Então nós teremos que aprender a dizer não muitas vezes na nossa vida. E por que temos dificuldade em dizer não? Pelo medo da rejeição, pelo medo da exclusão. Será que fulano vai deixar de gostar de mim? Será que eu vou perder essa amizade ao dizer não?
Veja, uma amizade que não suporta ou não é uma amizade. Não faz de conta que é, certo? Então, pelo medo da rejeição, eu tenho receio de me posicionar, de dizer exatamente quais são os meus limites. A minha falta de condições de atender aquele desejo, aquela necessidade. Por trás de uma comunicação existe um pedido, existe uma necessidade expressa. Não necessariamente nós estamos em condições de atender o pedido ou a necessidade expressa da outra pessoa. O problema não é dizer não, é como você diz o não, não é? Necessidade de validação. Então, eu tenho um problema de baixa autoestima dentro de mim. Eu aprendi desde tenra idade que eu deveria ser sempre aquela criança boazinha. Nunca contradizer, nunca contrariar o meu pai, a minha mãe. Eles eram tão rígidos em relação a mim, tão exigentes em relação à minha conduta, que eu me esforçava cada vez mais para ser a filha perfeita, para ser a criança perfeita. Então, existiu aí uma arranhadura na minha identidade pessoal. Eu aprendi que eu nunca deveria contrariar. Eu aprendi que eu nunca deveria contradizer para obter o afeto alheio. E agora eu levo essa crença para o resto da minha vida. Eu tenho imensa dificuldade em dizer não. Então, muitas vezes eu me sobrecarrego demasiadamente porque eu não sei dizer não. Isso pode ser no âmbito profissional, pode ser na esfera familiar, social e assim sucessivamente. Então, eu agora me vejo como aquela pessoa que tem o dever de salvar o mundo, de ajudar a todas as pessoas, quando nem sequer eu consigo me salvar. Então, não dá para eu me transformar numa fonte de água cristalina quando eu estou com sede. Como é que eu vou matar a sede alheia quando eu estou com sede? Estou com sede agora, tomar um pouquinho de água. Estou reproduzindo o que meu guia espiritual disse para mim. Se você é uma fonte de água cristalina, por que você está com sede? Eu queria ser uma fonte de água cristalina, morrendo de sede. Isso é contraditório. Então, esse trabalho de autoaprimoramento não se dá pela autoculpabilização, pela autocondenação, pela autocrítica, por uma exigência absurda de um comportamento ético longe de você vivenciar. Mas você vai ajustando lenta e gradativamente. Quiçá daqui a 10 anos sejamos seres humanos um pouco melhores do que nós somos hoje. Hoje eu me considero um pouco melhor do que eu era daqui a 10 anos atrás. Você é exemplo? Não. Mas o trabalho de autotransformação, de metamorfose espiritual e perispiritual é da minha esfera de competência. Não dá em 30 anos de doutrina espírita eu ser a mesma Carla que eu fui lá quando eu tinha 16 anos de idade. Que agora não é mais 30 anos, é mais, né? São 43 anos de vivência espírita. Não dá para eu ser a mesma pessoa. Não tem condição. Alguma coisa eu tenho que ter transformado, me brilhado. Não sei se eu estou certa na matemática. Estou certa? Eu comecei aos 16 anos, estou com 59, acho que são 43. Era isso, né? Então, essa necessidade de validação, de ser a boazinha, de ser aquela pessoa que está para ajudar todos, e você está naufragando em busca de ajudar as outras pessoas, tenha cuidado com isso. Não que nós não tenhamos o dever de nos ajudarmos mutuamente. Claro, meu propósito é servir. Mas para eu atingir o meu propósito de servir, eu tenho que estar íntegra. Como é que eu posso, no meu desequilíbrio, auxiliar alguém que está em desequilíbrio, quando eu estou na mesma faixa de desequilíbrio do outro? Não dá, não é? Então eu posso agir grosseiramente. Me tornei aquele elástico que esticou, não tem mais o que esticar. Você chegou no teu limite, você não tem mais o que dar.
Você agora está precisando descansar? Descansar. É uma necessidade. Descansar. Você agora precisa de algumas horas para você. Você precisa colocar a sua vida no trilho. Eu estou fora do trilho. Estando fora do trilho, eu não me apercebo quanto eu estou necessitada de ajuda espiritual. E poderá acontecer que numa reunião mediúnica que eu deveria comparecer, eu não compareça por excesso de cansaço, por doença. E eu poderei comparecer na reunião mediúnica e ser isolada fluidicamente da reunião mediúnica. Por quê? Porque naquele dia eu tive contrariedades, pensamentos negativos, me desestruturei, me desequilibrei e não consegui voltar para o eixo do trilho. E agora estou sendo isolada fluidicamente. Numa reunião de desobsessão, quando eu deveria ser a enfermeira atendendo os doentes, mas não estou em condições. Pessoal, isso aconteceu comigo alguns anos atrás, muitos anos atrás. Tinha 20 e poucos anos. Compareci na consulta, sou médica de consulta há muitos anos, e naquele dia eu tinha feito um atendimento como plantonista da Central Triagem, um caso escabroso. Um jovem que tinha planejado matar o irmão durante um ano, e ele conseguiu matar. Primeiro ele embriagou o irmão adotivo, depois de embriagado ele levou para a mata e passou a foice no pescoço do irmão. E tentou arrancar a cabeça do irmão. Só que você atender um adolescente com traços de psicopatia não é fácil. Ele não derramava uma lágrima. E ainda disse a mim, ele apareceu a mim na delegacia, o espírito dele. Não me arrependo, ele matou meu irmão, pois eu matei ele. Veja, uma tragédia numa família. 2 irmãos mortos. E o terceiro que matou o segundo. Aquilo ficou tão impregnado na minha mente que eu compareci na consulta. Antes de ir para a consulta, eu disse ao meu dirigente mediúnico, doutor Ciro, eu estou perturbadíssima. Eu cheguei no meu limite naquele atendimento. Eu atendia vários e vários adolescentes, autores de ato infracional, drogados, envolvidos nas piores criminalidades, mas aquele caso me chocou, porque eu entrei em contato com a ambiência fluídica dele. E para o médium que tem mediunidade ostensiva, isso é muito pesado. Ele disse, faça 10 minutos de meditação. Veja o que ele me recomendou. Mentalize as ondas do mar. O que o mar faz com a sujeira, com o lixo? Traz de volta para a areia. Mentalize você retirando tudo que lhe desestabilizou, lhe desequilibrou. E eu fiz isso. 10 minutos foram suficientes para eu voltar para o eixo. Senão, eu não teria condições de ter trabalhado naquele dia. Entenderam? Olha o que é o campo mental do médium. Nós somos assim, vulneráveis. Ora estaremos bem, ora estaremos mal. Então, nós estamos precisando da assistência também dos espíritos, não é? Evitação de conflitos. Quantos de nós evitamos falar o que achamos, o que sentimos, o que pensamos, para não haver conflitos nem discussões? E aqui eu calo a voz que eu deveria falar. E isso vai acumulando dentro de mim ao longo dos anos. Isso pode ser em qualquer nível de relacionamento, tá? Então, quando eu internalizo a ideia, a crença que ao falar o outro não vai me compreender, quando eu não exponho o que eu penso, o que eu sinto ao longo de um relacionamento prolongado, isso vai abalar a minha saúde. Então, essa excessiva evitação de conflitos poderá gerar em nós um processo de adoecimento. Eu estou acompanhando agora um caso assim. Ela é casada com um narcisista e bipolar. Ela chegou a me dizer, Carla, eu não consigo mais nem falar o que eu acho, nem dizer o que eu sinto, pela insuportabilidade dele de escutar o que eu falo. E eu estou observando o adoecimento mental dela. Eu digo, veja, um relacionamento que não existe comunicação
ele já está fadado ao fracasso. Não é um relacionamento. Se você não consegue nem expor o que você acha, o que você sente, para não contrariar o ponto de vista do parceiro, isso não é relação. Não há reciprocidade, não é? E isso é característico de uma personalidade narcisista e bipolar. Ele tem as duas características, os dois diagnósticos. E ele não aceita tratar, não aceita se tratar. E tem um detalhe: se você tem um transtorno mental de personalidade, você tem que se tratar com o psiquiatra, não tem jeito. Procura um psicólogo junto com o psiquiatra, né? Então, se eu disser sim, evito a discussão agora. Nem sempre eu quero dizer sim, eu quero dizer não, não quero, não estou disposta, não desejo, estou cansada. Mas eu acabo dizendo sim, para não criar um conflito. Isso acontece muito nos relacionamentos. A falácia da empatia, culpa. Pessoas muito empáticas, elas tendem a se colocar demasiadamente no lugar das outras pessoas e fazem de tudo para não desapontar a necessidade das outras pessoas. Então, nós temos que ter um limite de suportabilidade aos problemas e convivências de problemas. Se eu estou percebendo que eu não estou em condições agora de escutar o seu problema, porque eu estou no meu limite. E se você vir falar para mim, eu posso explodir em cima de você, eu devo dizer, olha, eu não estou em condições agora. A gente conversa outra hora, outro momento, mas não dá para você acumular. Não dá. Essa pessoa que eu estou acompanhando, ela liga para mim às vezes 3, 4 vezes no dia. Não tem hora, não tem final de semana, não tem feriado. E eu entendo a necessidade dela de falar. Mas eu entendo a minha necessidade também de escutar ou não, em alguns momentos. Então, ou a gente aprende a lidar com o próprio limite que a gente tem, ou os limites que a gente tem, ou em algum momento você não vai conseguir agir como deveria agir. Isso quer dizer, em outras palavras, que o limiar entre equilíbrio e desequilíbrio é muito tênue. Se eu estou percebendo que eu não estou bem, eu silencio. Porque ao fazer uso da palavra no desequilíbrio emocional que eu me encontro, eu não farei bom uso da palavra. Aí cabe o silêncio. Eu vou aguardar quando eu estiver mais equilibrada para eu poder falar um problema que seja nevrálgico na relação, não é? Então veja, se eu não aprendo a lidar com as minhas incongruências, eu não vou aprender a lidar com as incongruências de ninguém. E nós somos seres incongruentes. Ora eu digo sim quando eu quero dizer não. Ora eu digo te amo quando eu quero dizer um desaforo. Ora eu digo um desaforo quando eu amo a pessoa. Nós somos seres altamente complexos. Na nossa complexidade, somos capazes de maltratar a quem mais nós amamos. Fato concreto. Então, eu tenho que perceber que existem níveis de violência dentro de mim. E esses níveis de violência eu extravaso através do ato de pensar, do sentir, do falar e do agir. Eu sou capaz de agir com violência contra quem mais eu amo. Basta que a outra pessoa não atenda a uma necessidade ou um desejo meu e eu esteja numa rota de desequilíbrio. E agora eu sou capaz de falar o que eu não devo. Então, tem momentos que o silêncio é absolutamente necessário para que não haja maiores conflitos. Eu posso deixar de gerar sofrimentos alheios. Agora, eu não posso abrir mão da minha verdade, do meu ponto de vista. Mas eu posso falar esse ponto de vista no momento mais adequado, quando os ânimos não estiverem exaltados entre as duas pessoas. Numa discussão, silencie. Você quer ter bom êxito numa discussão? Silencie. Os ânimos estão exaltados, tá certo? O pessoal falaria muito mais, porque isso aí envolve sentimentos, pensamentos, comportamentos e assim por diante. Que Deus nos abençoe, que nesse Natal não nos esqueçamos do verdadeiro aniversariante que é Jesus. Comemoremos com Ele
para Ele e por Ele, em primeiríssimo lugar. Então, quando é que eu estarei presenteando Jesus? Quando me tornar mais amorosa com aqueles que eu convivo. Então, não nos esqueçamos de nos olhar uns aos outros amorosamente. Não importa tanto tempo eu vou passar no Natal, mas como eu vou passar esse tempo com você no Natal. Simples assim. Talvez a gente não tenha esse mesmo tempo mais adiante, tá certo? Talvez eu não tenha o mesmo tempo com a minha mãe nos próximos natais. Eu estava pensando isso ontem. Então, aproveita o tempo da presença do outro. O maior presente que você pode dar é tua atenção. O maior presente que você pode dar é o teu amor, tua demonstração de afeto. Quando eu demonstro me importar pelo ser ente amado, querido, eu demonstro isso. Porque a presença dele me encanta. A presença do ser amado me faz um enorme bem. E por que eu economizo afeto? Para que eu economizo afeto? Diga eu te amo enquanto você pode dizer. Talvez amanhã ele não possa mais escutar o teu amor por ele, por ela. Abrace. Mas abrace com toda a ternura que você seja capaz de abraçar. Demonstre alegria pela presença da outra pessoa. Silencia o conflito, as discórdias. Momento de confraternização não é momento de discórdia, pelo amor de Deus. Momento de confraternização é momento de celebração do nascimento do Cristo. Antes de orares no altar, reconcilia-te com o teu próximo. Então, se você não tem palavras para dizer, abrace. O abraço fala mais do que palavras. Um excelente Natal para vocês, um excelente Ano Novo para vocês. Sejamos verdadeiramente seres humanos, humanos. Que Deus nos abençoe e muita paz. Vamos orar ao Mestre Jesus, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos. Mestre Jesus, tende compaixão e misericórdia para com todos nós. Somos crianças espiritualmente. Ainda não compreendemos verdadeiramente a tua mensagem. Nos perdoa por tantos erros. Enche meus corações de esperança quanto ao porvir. Nos abraça, nos acalenta espiritualmente. Cura nossas dores espirituais e emocionais. Nos ajuda a dar um passo de cada vez, com mais firmeza, com maior equilíbrio, com mais paz. Derrama tua paz e teu amor sobre todo o planeta Terra. Abençoai todos aqueles que estiveram presentes na reunião da noite de hoje, tanto encarnados como desencarnados. Abençoai o nosso país. Rogamos humildemente, Senhor, misericórdia para com todos nós. Celebraremos em espírito e em verdade o teu nascimento em nossos corações. E te perguntaremos o que desejas que nós façamos a partir de então. E teu amor nos envolva hoje e sempre. Gratidão, Senhor, por toda a assistência espiritual, pela presença dos benfeitores espirituais, de todos os espíritos que nos ajudam direto ou indiretamente nesta longa caminhada, neste planeta de provas e expiações. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em teu nome, ó Mestre Jesus, devolvemos a palavra dirigente da reunião para dá-la por finalizada. Jesus nos abençoe hoje, agora e todo sempre.